A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus fala conosco de uma forma em que nós recebemos um questionamento: de que maneira nós temos recebido a graça de Deus? Pois a palavra de Deus fala conosco aqui em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 1, diz assim: visto que somos colaboradores com Ele, exortamo-vos ainda a que não recebais a graça de Deus em vão, pois Ele diz: no tempo favorável eu te ouvi, e no dia da salvação vim em teu auxílio. Amém. Irmãos, de que maneira nós temos recebido a graça de Deus em nossa vida? Pois aqui a preocupação do apóstolo Paulo com a igreja de Corinto é que os coríntios não recebessem de forma vã a graça de Deus em suas vidas. Pois o próprio Deus diz: no dia favorável, no dia da salvação eu te ouvi, eu te socorri. Mas veja que muitas pessoas têm recebido de forma vã a graça de Deus. Ou seja, têm de alguma maneira anulado a graça de Deus em suas vidas pelo seu próprio comportamento. E quando nós continuamos na leitura desse texto, aqui no verso 14, a palavra diz assim: não façais comunhão com os incrédulos, que comunhão pode haver entre justiça e injustiça. Veja bem. E continua dizendo: que comunhão pode haver entre luz e trevas. Meus irmãos, todos nós que estamos em Cristo Jesus somos luz do mundo. Somos sal da terra. É isto que o Senhor Jesus diz ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Ou seja, pode haver comunhão entre luz e trevas? Não pode. Pode haver comunhão entre justiça e injustiça? Então veja, meus queridos irmãos, que muitas pessoas, ao receberem a graça de Deus, estão mantendo comunhão com as trevas. E nisso elas têm tornado a graça de Deus vã na vida delas, porque elas têm colocado um jugo sobre elas, um jugo desigual. Porque aqui a palavra diz: para que nós não venhamos a nos prender a um jugo desigual. E eu creio que muitos sabem o que é um jugo. Ou seja, na roça, as pessoas costumam fazer uma canga e colocar 2 bois. É um jugo. E não se pode colocar num jugo um boi e um jumento, ou um boi e um cavalo. É um jugo desigual. Porque quando os animais são adestrados ali para colocar o jugo, esses animais precisam caminhar juntos. Ou seja, quando vai arar a terra, quando vai fazer qualquer outra coisa, os animais que estão na canga, no jugo, eles precisam andar juntos, para trabalhar junto. Então esse jugo não pode ser desigual. Então quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós formamos comunhão com o Senhor, com o corpo do Senhor Jesus Cristo. Então, de uma forma, da linguagem que o texto está dizendo aqui, nós temos comunhão com o Senhor. Ou seja, o fardo do Senhor é leve, o jugo do Senhor Jesus é suave. Agora, quando o cristão recebe a graça de Deus e forma uma comunhão com as trevas, ele está recebendo a graça em vão. Ele está tornando a graça em vão na vida dele. Porque a palavra está dizendo aqui em 2 Coríntios 6, leia todo o capítulo, mas aqui estudamos o verso 1 e 2, agora estamos estudando o verso 14 e 15, que diz assim: que acordo há entre Cristo e Belial? Veja, meus queridos, pode haver alguma comunhão entre Deus e Satanás? De modo algum. Então, como que a pessoa diz ser um cristão e está na prostituição, está no adultério, está na mentira, está no pecado? Ou seja, a palavra de Deus diz em Apocalipse
que ou a pessoa tem que ser quente ou frio, porque se for morno, é vomitado. Morno não serve. Não tem como ficar com um pé na igreja e outro no mundo. Porque a palavra de Deus está dizendo que comunhão há entre o fiel e o infiel. Como pode andar uma pessoa que é crente com um descrente? Irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus aqui em Amós, capítulo 3, a palavra diz assim, Amós 3, verso 3, caminharão duas pessoas juntas sem que antes tenham concordado? Veja, como pode duas pessoas caminharem junto se não estiverem de comum acordo? Você já viu dois inimigos caminhando junto? Geralmente você vê amigos caminhando junto. Pessoas que têm o mesmo pensamento, pessoas que buscam as mesmas coisas, que gostam das mesmas coisas. Então, como que o fiel vai ter sociedade com o infiel? Como que o crente vai ter comunhão com o descrente? Não tem como, irmãos. Então, preste atenção de que maneira que você tem recebido a graça de Deus na sua vida. Se você tem buscado comunhão com o Senhor Jesus, se você tem buscado a luz que há no Senhor Jesus, porque Ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará em trevas. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele disse. Agora, como que a pessoa recebe a graça de Deus? Porque Deus, no dia favorável, Deus ouviu, Deus socorreu, e agora a pessoa forma comunhão com a injustiça. Fica defraudando os outros em negócios. Ao invés de cuidar da sua própria vida, fica cuidando de vida alheia. Então, irmão, a palavra continua dizendo que comunhão há entre o templo de Deus e o dos ídolos. Ora, nós é que somos o templo do Deus vivo, como disse o próprio Deus, em meio a eles habitarei e caminharei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Veja, meus irmãos e irmãs, não há comunhão entre o templo de Deus e os ídolos, porque nós, irmãos, nós somos o templo do Deus vivente. Ele habita no meio de nós, Ele caminha conosco. Agora muitos têm colocado a sua esperança em ídolos mudos, que têm olhos, mas não veem, têm bocas, mas não falam, têm pernas, mas não podem caminhar. Ou seja, ídolos vazios. E entenda que a palavra está mostrando que são pessoas que se julgam ter conhecimento de Deus, é que querem fazer uma sociedade com trevas, com injustiça, com impiedade, com idolatria. Mas não é possível fazer essa sociedade, porque ou você está do lado do Senhor ou não está. Ou você é discípulo de Cristo ou não é. Ou você recebe a graça de Deus e ela muda a sua vida, ou você continua sendo um pecador miserável. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele nos falou claramente, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Por que me chamais Senhor e não fazei o que eu vos mando? Está escrito na palavra. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos compreender que a graça de Deus, ela tem o poder de nos salvar. Porque a graça de Deus é o próprio Filho de Deus encarnado, o próprio Deus encarnado, que morreu pelos nossos pecados, e nós temos que receber isso com temor no nosso coração, não em meio a vaidades, não em meio à arrogância, mas é preciso que haja uma mudança na maneira de viver, na maneira de conviver com os outros. Como pode alguém dizer que é um crente em Cristo Jesus? Eu não estou aqui pregando religião, muito menos placa de igreja, mas estou pregando o Evangelho. Como pode dizer alguém que é um cristão e anda fazendo sociedade com as trevas? Tem muitos assim, se corrompendo pelo amor ao dinheiro, se corrompendo pelo adultério.
Irmãos, isso é muito sério, irmãos. É muito sério. Quando eu abro aqui, irmãos, a minha Bíblia, em Mateus capítulo 18, e leio aqui essa parábola, a parábola do devedor implacável, do verso 29 ao 35. Leia essa parábola e você verá aqui que um homem, ele foi chamado para acertar contas, ou seja, um rei chamou os seus servos para acertar contas. E este servo devia a este homem 10.000 talentos. Ou seja, aqui na parábola, o rei é Deus. E o acerto de contas é o julgamento. E ele chama o seu servo para acertar contas. E este homem devia 10.000 talentos. Você tem ideia de quanto é 10.000 talentos? 10.000 talentos equivale, irmãos, a 1 bilhão, isso mesmo, de dias de serviço. E esse homem, não tendo com que pagar, era uma dívida impagável. Essa dívida é o pecado, entenda isso. Porque nós não temos como pagar pelos nossos pecados, pelo nosso mérito, pelo nosso esforço, não temos. Então o rei pede que esse homem fosse vendido, ele e toda a sua família. Porém, este homem caiu aos pés do rei, suplicando: Senhor, tem misericórdia de mim, me dá mais tempo, eu te pagarei tudo. Então o rei perdoa a dívida a ele. Veja, irmãos, o rei perdoa a dívida. Meus irmãos, nós temos que compreender o amor de Deus. Quando lemos a palavra de Deus, irmãos, ela nos mostra claramente o amor de Deus. Veja que este rei, ele não deu mais um mês ou mais um ano para esse homem pagar. Ah, tudo bem, eu vou te dar mais tempo. Não, ele perdoou a dívida. Veja o que diz aqui no Salmo 49, verso 8. Mas o homem não pode comprar o seu resgate, nem pagar a Deus o seu preço. O resgate de sua vida é tão caro que seria sempre insuficiente. Veja, o resgate de sua vida é tão caro que seria sempre insuficiente para o homem sobreviver sem nunca ver a cova. Veja, é uma dívida impagável. Mas o Senhor, sendo misericordioso, Ele perdoou a dívida. Assim Ele faz conosco. Quando Ele nos chama ao acerto de contas, e nós cremos na justiça que vem do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele perdoa todas as nossas dívidas. Mas ao passo que quando aconteceu isso aqui, irmãos, a palavra diz que esse homem saiu, encontrou com o seu conservo, que lhe devia 30 denários. Ou seja, isso equivalia mais ou menos a 3 meses de serviço. Uma quantia insignificante. Veja, totalmente insignificante. E aconteceu da mesma forma que esse conservo pediu mais tempo porque não podia pagar. Mas esse homem foi impiedoso, pulou no pescoço dele e falou: não, você vai para a prisão enquanto você não me pagar tudo. Não teve misericórdia. Então os servos do rei, que são os anjos de Deus, que nos assistem, vendo tudo, eles foram e comunicaram ao rei. E o rei, ele chamou esse homem e disse: servo mau, eu perdoei a dívida a você, por que você não fez o mesmo? Irmãos, veja que quando nós recebemos a graça de Deus, ela precisa mudar a nossa vida. Ela precisa transformar a nossa vida de dentro para fora. E Deus espera que nós venhamos a perdoar o nosso próximo, a amar o nosso próximo. Porque aqui a palavra diz claramente que o Senhor, enraivado com aquele homem, lançou ele na prisão. E ele não sairia dali enquanto não pagasse tudo. Veja que se a dívida é impagável, então o homem ficaria eternamente naquele sofrimento. Porque ele recebeu a graça em vão. Leia essa parábola, Mateus 18, 23, em diante aqui, você entenderá.
Esse homem recebeu a graça de Deus em vão. Tendo sua dívida perdoada, ele foi incapaz de perdoar uma quantia insignificante ao seu próximo. E Deus, irmãos, Ele espera que nós venhamos a ser misericordiosos, porque Ele é misericordioso. E assim a palavra diz aqui, no verso 32, então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse, servo mau, eu te perdoei toda a tua dívida, porque me rogaste, não devias também tu ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Assim, encolerizado, o Senhor o entregou aos carrascos, até que pagasse toda a dívida. Eis como meu Pai Celeste agirá convosco, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Veja bem, meus irmãos, é uma palavra muito séria para nós. Então entenda isso. O Senhor Jesus pagou o preço por nós. Essa é a graça de Deus na nossa vida. E o Senhor, Ele espera de nós que nós venhamos receber essa graça com temor, com santidade, com reverência e usar de misericórdia para com os nossos irmãos que estão em fraqueza, sabendo que Deus é misericordioso e Ele espera de nós também misericórdia e amor. Então, meus irmãos, fiquem com essa palavra. Espero que vocês tenham compreendido e saiba que nós que recebemos a graça de Deus não podemos ter sociedade com o mal. Nós precisamos caminhar com Cristo. Nós precisamos de coração amar o próximo. Ou seja, nós precisamos entregar a cada dia a nossa vida ao Senhor e pedir a direção do Senhor. Amém, irmãos? Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus.